quanto mais você deixa uma pessoa sem performance, você está tendo muito custo. E não é só custo financeiro. Pensa essa pessoa que está desmotivada, essa pessoa que não tem capacidade de fazer entrega, atendendo o seu cliente. Eu passei a ser um grande problema para a galera da banda podre. Por quê? Eu ajudava o aluno, eu preparava material didático, eu passava resumo na lousa para ajudá-los a estudar. Então você concorda? Que aí você começa a incomodar. Tanto que eu ouvi isso do meu diretor. A sua luz me incomoda. Eu escutei isso dele. Olá, seja muito bem-vindo em mais um podcast, O Cérebro do Negócio. Para você que ainda não segue o canal, para você que ainda não curte, por favor, compartilha, curte, assistam os outros episódios porque estão demais. E hoje eu tô aqui com meu amigo Mamba. Sobre o que nós vamos falar hoje, Mamba? Oi, Erika. Oi, pessoal. Hoje vamos trazer um tema que é muito complexo, polêmico, mas necessário. Adoro coisa polêmica. Demissão? Demissão. Então bora. E meu sonho de consumo é fazer igual o Roberto Justus. Você foi demitido. Gente, você está demitido, né? O que significa demissão? E por que é um processo tão necessário dentro das empresas? Tão doloroso, né? Bom, primeiro eu começaria explicando a questão de ser tão doloroso assim, porque as pessoas, Mamba, elas se envolvem emocionalmente com as coisas. A demissão, na verdade, um contrato de trabalho, ele é um contrato profissional, é um contrato de prestação de serviço. Não importa se ele é CLT ou se ele é PJ. Eu estou precisando de um trabalho, você está precisando de mim, então firmamos um contrato, eu faço a minha melhor entrega, você honra com a sua parte em me pagar, e a partir do momento em que ambas as partes não estão felizes com aquilo, simplesmente eu vou lá e desfaço o contrato. É só isso. Mas as pessoas se envolvem emocionalmente com tudo aquilo que acontece e criam as situações que criam dentro de um processo de demissão. Agora, dentro dos processos de demissão, existe, obviamente, a demissão individual, né? Sim. Mas teve em alguns momentos, ou tem algumas situações que acontece a famosa demissão em massa. Sim, com certeza. O que é isso? Por que acontece? Continua acontecendo muito? É um processo normal? Olha só, são vários os fatores que contribuem para uma demissão em massa, Mamba. Vamos falar um pouco aqui sobre o Covid? Covid foi um período em que houve uma necessidade muito grande de encerrar contratos com muitas pessoas, porque as empresas também tinham que fazer suas escolhas. Se permanecessem com aquelas pessoas, não iam conseguir honrar o contrato com elas de pagamento. Então foi quando aconteceu esses contratos, essas demissões em massa. Em outros momentos, como eu já presenciei, numa área de tecnologia, eu tive a oportunidade de fazer consultoria numa área de tecnologia, numa empresa de tecnologia, onde eles tinham uma área com 52, 53 funcionários na área de teste. E um dia eu cheguei para aplicar a consultoria, tinha uma fila, todos foram demitidos imediatamente. Por quê? Porque aquelas próprias pessoas que faziam parte da área do teste tinham desenvolvido um robô para o robô fazer o teste. E deu tão certo o robô que fazia o teste que todos eles perderam o emprego. Ele ficou com a vaga de todos. Ele ficou com a vaga de todos. Então, essa demissão em massa acontece? Acontece também. Mas o que a gente precisava olhar, né? O que eu posso aprender com uma demissão? Seja ela em massa ou não. O que é a demissão? Porque a demissão, ela está querendo me passar alguma mensagem. Ou é a mensagem de que eu não estou bem naquele momento, né? Não estou fazendo a minha entrega. Ou é a mensagem de que não estou performando como eu deveria performar, que é a parte mais difícil que ninguém quer olhar por esse lado. Ou a demissão está acontecendo porque talvez às vezes eu me envolvi em algum rolo dentro da empresa e também não era culpa minha e eu acabei entrando. Então, o que eu gostaria de trazer sobre o tema hoje de demissão é o que você pode aprender com a demissão. Entendi, Erika. Então, vocês que estão assistindo, eu quero saber uma coisa de vocês. A gente quer saber uma coisa de vocês. Vocês já passaram por algum processo de demissão que foi muito difícil, que foi talvez satisfatório, que trouxe resultados? Já foram demitidos? Já tiveram que demitir alguém? Comenta aí que a gente quer saber como foi sua experiência para a gente trazer mais conhecimento aqui, né? Então agora vamos falar de questões mais precisas. Bora Erika. lá. Eu tenho um monte de história para contar aqui de demissão. A demissão Sim. está relacionada com o processo de contratação?
sempre está relacionado com o processo de contratação? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Ele aconteceu porque a contratação falhou? Então, depende, tá? A grande parte, vamos colocar aqui, pelo menos uns 80% das demissões acontece por uma falha grande na contratação. O profissional que está contratando, muitas vezes não tem uma descrição de cargos bem feita, não sabe exatamente o que é que aquela pessoa vai fazer, não conhece o perfil do candidato, não usa as ferramentas ideais, coloca a pessoa errada no lugar errado. Eu até brinco, promete a mãe e entrega a sogra. Então, muita coisa pode acontecer no processo de recrutamento e seleção para que essa contratação seja feita de forma equivocada e aí o resultado de uma contratação errada é demissão. Não dá para você ficar tentando salvar a pessoa dentro da empresa. Isto acontece realmente. Mas nem sempre é só isso, Mamba. As demissões também acontecem, às vezes, porque o funcionário é muito bom. Você acredita nisso? Sim, eu acredito, porque tem a ver com que ele vira uma ameaça para um líder que não é bom, né? Exatamente isso. Então, quando uma empresa ela está razoavelmente desorganizada, e aí o dono da empresa entende que ele precisa trazer pessoas melhores para trabalhar ali dentro, nem sempre é uma estratégia boa você trazer o melhor dos melhores. Por quê? Porque o melhor dos melhores, ele está acostumado a trabalhar nas melhores empresas. Esse é um primeiro ponto. Segundo, quando ele chega para trabalhar e que ele se depara com pessoas que, em vez de discutir ideias, projetos, essas pessoas estão discutindo sobre pessoas, falando mal dos outros, fazendo fofoca, né, se ocupando com outras coisas que não é realmente aquilo que esse excelente profissional está habituado a tratar, essa pessoa vai embora. Ou o próprio time queima a pessoa e essa pessoa é demitida. Tem histórias que falam dos líderes que erram, mas Sim. que eles terminam demitindo o funcionário para salvar a pele deles. Tem alguma história que confirma isso aí? Um monte. A gente tem um monte de histórias que acontecem como essa. Né? Posso contar até histórias minhas aqui. Quando eu trabalhava numa empresa que eu trabalhei, entrou uma consultoria para trabalhar lá, que assumiu o papel de gerência naquele local que eu estava. E essa pessoa fazia coisas erradas, fazia coisas ilícitas ali. E eu era a pessoa que cuidava do financeiro, então eu tinha controle de tudo na minha mão, né? Então, uma vírgula que escapasse, eu sabia o controle. Então, você passa a ser um grande problema, principalmente para líderes que querem fazer coisas erradas e que fazem coisas erradas. Principalmente quando o líder conversa ou tenta convencer esse funcionário que é muito bom, honesto, íntegro, a compactuar das coisas erradas com ele. Quando esse funcionário dá para trás, ele passa a saber, né, realmente o que é que aquele líder está fazendo ali. E a chance dele queimar esse funcionário, dele pedir a demissão, é muito grande. Aí entra uma questão que a gente chama de caráter, né? Sim, de caráter. E que, diga-se de passagem, né, que está em falta hoje em grande parte das organizações. Agora, quando a gente pensa em demissão, não fazer uma demissão pode ficar mais caro para a empresa que fazer uma demissão de mais de uma pessoa, por exemplo? Com absoluta certeza. Todas as pessoas que estão truncando o seu processo, pessoas que não estão fazendo a entrega que precisa ser feita, pessoas que não estão honrando aquilo que está na descrição de cargos, e é claro, depois que elas já foram treinadas, depois que já foi aplicado feedback, se mesmo assim ela não consegue fazer a entrega, você tem que tirar do cargo. Porque eu vejo também muitas pessoas, Mamba, falando assim, ruim com ela, pior sem ela. Então, mas a gente também aqui já teve experiência da gente acreditar que se a gente tirasse uma determinada pessoa, ia acontecer um estrago naquele departamento, e hoje a gente percebe que não, que a gente só economizou, tirando a pessoa, dispensando aquela pessoa. Então, quanto mais você deixa uma pessoa sem performance, você está tendo muito custo. E não é só custo financeiro. Pensa essa pessoa que está desmotivada, essa pessoa que não tem capacidade de fazer entrega, atendendo o seu cliente. Eu vou falar aqui por nós. Não adianta eu ter uma pessoa na consultoria que é muito esforçada, mas não faz uma boa entrega, eu corro o risco de perder o contrato com o cliente por conta de um funcionário que eu estou segurando. Como um processo de demissão, porque a gente falou de um processo doído, de um processo complicado, porque não é legal, e muitas vezes a gente conversou aqui, né, que às vezes o departamento de RH é um lugar de medo, né? Sim. O RH está me chamando, vou ser demitido. Exatamente. Como essa sensação, ou esse processo, um processo de demissão complicado, pode impactar para quem fica na empresa? Muito, Quem por isso. fica? Ele fica mais motivado para melhorar? Não.
Fica assustado? Como que fica? Então, depende muito do motivo dessa demissão. Tem pessoas que saem da empresa que você dá graças a Deus, que o time comemora, faz festa no final do dia porque aquela pessoa saiu, né? Então, a demissão, por isso que eu falei, ela não é só negativa, às vezes ela é positiva. Quando você tira, por exemplo, uma pessoa que destrói o grupo, está destruindo o seu time todo por conta daquela pessoa, é uma demissão positiva. E o time, muita gente sente até um alívio, graças a Deus que essa pessoa saiu daqui. Agora, uma coisa que também nós temos que falar aqui, né? Trabalhar, Mamba, é coisa de gente adulta. Se eu presto contrato, né, um trabalho numa empresa, eu trabalho eu, você e mais 5 pessoas, e de repente aquela empresa resolveu cortar 2 pessoas e eu me permiti ficar desmotivada por conta daquilo, sou eu que não tenho know-how para organizar os meus pensamentos e as minhas emoções. Porque a minha esperança, ela não pode estar no galho da árvore. A minha esperança tem que estar na minha asa e não no galho da árvore. Então, todas as vezes que eu terceirizo, eu tenho esse hábito de inclusive, fomentar isso, né? Ah, porque tá todo mundo sendo mandado embora, ah, porque isso, porque aquilo. Cara, e você? Você tem que olhar para o teu trabalho, para a tua performance e para o seu resultado. Porque às vezes é uma estratégia de diretoria executiva e que você realmente não sabe e nunca nem vai saber do motivo daquela pessoa ter sido dispensada. Às vezes você olha e fala, nossa, fulano de tal era o braço direito do fulano e foi mandado embora. Então, às vezes você nem sabe o que está por trás daquilo. E às vezes não é para você saber mesmo. E a diretoria também não tem obrigação de compartilhar. Então, a gente que está prestando serviço, a gente tem que ter essa maturidade de entender que quando uma outra pessoa está sendo demitida, aquela história não tem nada a ver com você. Exatamente. Continue no seu processo. Só vai. O que acontece com aqueles processos de demissão em que pode ser entendido como uma vingança pessoal? Acontece isso dentro das empresas? Como um líder que está por cima de um departamento onde acontece isso pode se prevenir para evitar uma coisa dessas? Quando a gente vê essa questão de vingança, vem muito da parte da liderança para com um funcionário que ou descobriu alguma coisa errada que ele está fazendo, ou é muito bom e ele é ruim, e esse líder que está fazendo isso é um comportamento totalmente infantil. Por quê? Porque vai aparecer que ele é ruim, em algum momento vai aparecer. Então, não adianta achar que queimando as pessoas vai fazer com que ele se mantenha no time, não vai fazer, porque se a empresa não cobrar, o mercado vai cobrar e ele vai sair de qualquer jeito. Então, e aí o que eu falaria para esse funcionário aí que foi demitido por vingança, né? Cara, você tem que dar graças a Deus, porque lá não era um lugar para você estar. Agora, essa aí é a parte ruim, né? Um mau uso de uma situação como a demissão. Ela pode ser utilizada como motivação para quem fica também, como ferramenta de desenvolvimento para quem fica? Pode, porque, por exemplo, se eu tenho uma equipe onde eu tenho um funcionário que é o causador dentro da empresa, ele faz a fofoca, ele reduz o nível do time, ele chega com a energia dele baixa, então ele é um grande problema ali. Ele fala mal da empresa, ele fala mal do produto, ele fala mal do dono. Quando ele tem esse tipo de comportamento e a liderança não faz nada, quem acaba saindo são os melhores, porque os melhores ficam assistindo esse tipo de comportamento e olha e fala, cara, eu tô aqui dando o meu máximo e não sou valorizado, enquanto esse fulano não faz nada, chega atrasado e ainda ele permanece aqui. Então, a demissão também é uma medida corretiva e é uma medida para impor respeito, muitas vezes, ali naquele departamento. Agora vamos fazer uma coisa que o pessoal gosta. Me conta uma história sua que tem a ver com demissão. Vou contar 2? Pode ser 3 também. Duas histórias. A história número 1, como eu falei aqui, já dei uma palhinha. Eu peguei uma pessoa que era da gerência, roubando. E aí eu passei a ser um grande problema. E aí eu recebi uma proposta indecorosa, se eu queria participar do 50-50, né? Ainda mais para quem, né? Se eu queria participar do 50-50. Então, como eu recusei participar do 50-50, eu literalmente passei a ser um grande problema dentro da empresa. Então, o que aconteceu comigo, Mamba? Eu fui demitida. E aí, eu quero falar agora para você que é recrutador, para você que é gestor. Não criem mais essa cultura de acreditar que quando uma pessoa é demitida, ela é uma pessoa ruim, porque não. Às vezes ela foi demitida exatamente porque ela é boa, ou ela foi demitida por conta da mesma maneira que eu fui, de conseguir pegar alguém roubando dentro da empresa, só que era uma pessoa que estava numa hierarquia acima da minha, e obviamente ela me demitiu. Então, uma pessoa que foi demitida nem sempre é uma pessoa ruim. Às vezes ela foi demitida porque ela é muito boa. Essa é uma. Então, eu fui demitida uma vez. A segunda vez que eu fui demitida porque eu dava aula
E a minha aula, diga-se de passagem, eu gosto muito de falar para vocês que eu sou boa mesmo naquilo que eu faço. A minha aula era muito boa. E eu não tenho problema de dizer isso. Eu sei que eu faço uma boa entrega. Eu sei que eu sou muito boa ministrando aula. E eu passei a incomodar quem? A banda podre. Quem era a banda podre? A banda podre era a galera, os professores, que faziam a aula ninja. O que é uma aula ninja? Aula ninja é aquela aula assim que eu jogo para você, aluno da aula. Uma aula ninja é aquela aula que eu falo assim, pessoal, hoje nós vamos fazer estudo de caso. Isso é uma aula ninja. Eu entrego um papelzinho para cada um, mato a minha aula, porque eu não preparei aula, e dou aula ninja. Então existia essa banda, essa turma que chamava Banda Podre, tinha um apelido. Os professores da Banda Podre era a galera da aula ninja. Então eu incomodava. Eu incomodava por quê? Porque eu dava aula, porque eu transformava a vida do aluno. Só que quem fazia parte da Banda Podre era o diretor. Então, eu passei a ser um grande problema para a galera da Banda Podre. Por quê? Eu ajudava o aluno, eu preparava material didático, eu passava resumo na lousa para ajudá-los a estudar. Então, você concorda? Que aí você começa a incomodar. Tanto que eu ouvi isso do meu diretor. A sua luz me incomoda. Eu escutei isso dele. Ele usou esta expressão para falar para mim. Eu estou com o saco cheio das pessoas, dos alunos virem aqui elogiar a sua aula para mim. A partir de hoje, eu não quero mais que você dê aula em pé. Você vai dar aula sentada. Eu falei, mas porque a professora fulana dá aula sentada, a outra dá aula sentada, e você quer dar aula show? Falei, cara, então você vai me mandar embora, porque como é que eu vou dar uma aula sentada? Eu, se abusasse, eu subia em cima da cadeira para dar aula, né? Dava aula, tinha 220 alunos na sala. Então, tudo que você pode imaginar para fazer, ele fazia. Então, quando eu ia dar aula para uma sala de 220 alunos, não tinha microfone para mim, eu tinha que dar aula no gogó, se eu quisesse. Porque ele criava situações para que os alunos pudessem, nas avaliações do professor, fazer as reclamações a meu respeito. Então, eu nunca tinha data show para usar, então eu tinha que me virar para dar aula na lousa. Eu não tinha microfone para dar aula, então eu tinha que me virar e dar aula no gogó para 220 pessoas. Ele me colocava para dar aula, 7h30 da manhã começava a aula na segunda-feira, eu dava aula até 10 para 1. Eu voltava a 1. Eu tinha 10 minutos para comer, saía às 5 da tarde. Aí eu voltava às 7 horas da noite e saía às 10h30 da noite. Um detalhe, todas essas aulas sendo da mesma disciplina. Pode ir lá na universidade pedir lá o meu diário de classe, eu provo o que eu estou falando aqui para vocês. Então, ele foi criando situações para me forçar a pedir demissão. Mas não adiantou nada, né, gente? Porque hoje eu estou aí na internet, faço a minha aula na internet, atinge 70 milhões de pessoas e não é isso que vai calar a minha voz, né? Várias dessas ferramentas que têm a ver com como gestionar uma questão de empresa, porque a demissão é parte do processo, vão ser entregues numa imersão, Erika. O pessoal já está sabendo disso, mas tem algum desinformado por aí. Me conta, como que vai ser essa imersão? A imersão são 16 horas de conteúdo comigo, onde eu tiro realmente você do ponto A e coloco você no ponto Z. Não te coloco no ponto B. É onde você recebe nessa imersão aula de verdade, aula, porque eu vou lá ensinar você. Imersão, pessoal, não é sobre storytelling. Imersão não é você pagar para escutar 50 palestrantes falando 20, 30, 40 minutos, onde cada um conta a sua história de vida só, e você sai de lá sem saber o que é que você vai aplicar na sua empresa. História de vida tem que estar aí no YouTube, você assistir. Agora, imersão, você tem que sair de lá para resolver um problema. Então, o primeiro dia da imersão, nós fazemos o quê? Uma avaliação de modelo mental daquela pessoa que está ali. Você vai entender através de um relatório, né, de um teste que você faz, uma avaliação, onde é o ponto que você está errando. Então, você sai de lá sabendo, eu estou errando neste ponto, eu preciso resolver isso. E no segundo dia, uma caixa de ferramentas para você aplicar imediatamente na gestão do negócio. Ferramentas de feedback, de demissão, de contratação, de promoção, de progressão, enfim, uma série de ferramentas. Isso é importante porque, como a gente comentou aqui, né, a demissão pode chegar a ser uma solução se você fez uma contratação errada, se você não fez um processo adequado. E essas ferramentas vão ajudar a eles a entender isso, mas não é só na experiência, é baseado na neurociência. Baseado na neurociência. Todas as ferramentas, todas documentadas, validadas hoje, com centenas e centenas de empresas que já passaram por aqui, centenas e centenas de funcionários,
né, profissionais liberais que usam essas ferramentas. Por isso, pessoal, não é sorte, não é o segmento que é bom, é gestão. Isso chama-se neurogestão. É a neurociência aplicada à gestão do negócio. Falando agora de neurociência, como o cérebro dos líderes processa decisões de alto impacto, como uma demissão? Olha só, depende muito desta configuração cerebral, né? Depende muito do estado emocional do gestor, da inteligência emocional dele. Então, nós vamos ter aí um cérebro que vai processar muito cortisol por conta do estresse, vai meter os pés pelas mãos e com certeza a demissão vai ser um caos. Aí eu vou ter um outro gestor que tem equilíbrio emocional e que já deu centenas de feedbacks para esse funcionário, porque quando que a demissão é uma surpresa? Quando ninguém fala para mim que eu estou indo pelo caminho errado. Por isso que o feedback tem que ser aplicado. Então é mais ou menos assim, o gato subiu no telhado. No outro dia o gato caiu do telhado e no terceiro dia você já sabe que o gato morreu. Então não dá para falar que o gato morreu sem contar que o gato subiu no telhado. Então a pessoa que tem essa disponibilidade de ouvir o outro e de corrigir a sua rota, ele não vai perder o emprego. Agora, a liderança também que não aplica feedback, aí vira uma surpresa. Nossa, mas eu estou sendo demitido, eu nem sei por que eu estou sendo demitido. Então, aí também está errado. Mas a demissão, antes da demissão acontecer, ela requer inúmeros feedbacks. O estresse, a empatia e a racionalidade são algumas das sensações e situações que acontecem nesse processo. Como a neurociência explica o comportamento do cérebro em situações de crise? Então, é a mesma questão. Vai depender de como eu enxergo aquilo, porque tudo, Mamba, está a partir da lente dos meus óculos, que ela é formada pelo meu mindset, ou seja, pela minha história de vida. O problema não é o problema é como eu quero ver o problema, é como eu vejo o problema. Então, não é a crise em si, tudo está relacionado com a minha história de vida. Se eu já tenho uma história de vida complicada, com certeza um pingo vai virar uma tempestade. Agora, o empresário, ele precisa ter um perfil comportamental dominante, inclusive influente, porque ele precisa ter uma mente resolutiva. As pessoas que não têm uma mente resolutiva, a liderança que não tem uma mente resolutiva, ela é tirada do jogo. O que é uma mente resolutiva? É quando o problema cai na sua mão, você resolver. E não você passar o problema para frente. Eu vou delegar, já tiro da minha mesa, passo para frente. É sua responsabilidade, é você que tem que resolver. O mercado hoje carece do quê? De mentes resolutivas. A gente está com um problema? Está, ok. Mas não adianta a gente ficar chorando em cima do problema. O que nós temos que fazer para a solução? E às vezes você está dentro da empresa, você tem determinados problemas que você não pode resolvê-los imediatamente, até por uma questão estratégica. Como, por exemplo, a demissão de executivos, ela é organizada 1 ano e meio antes, 2 anos antes, porque o executivo tem conhecimento de tudo. Então, o empresário, ele tem que ter esse equilíbrio emocional de conviver com aquela pessoa, sabendo que tem data de validade. E aquele problema já está resolvido. Já sabemos que daqui 2 anos essa pessoa vai ser demitida. Então não se discute mais aquele tipo de problema. Vamos seguir em frente. E isso é uma mente resolutiva. Então, vocês que estão assistindo o podcast, comentem aqui como que foi algum momento das suas experiências e o que vocês acham dos processos de demissão. Porque Exatamente. A gente aprende muito a partir desses comentários. Exatamente. Né? E se você foi demitido, não adianta você ficar sentado, se colocando numa condição de vítima. Porque, Mamba, existe muitas vezes, né? Eu vejo essas pessoas que estão na berlinda para ser demitida. Se o chefe não está dando retorno para ela, falando com ela a respeito, ela mesmo sabe que ela não está fazendo a entrega. É muito difícil, sabe, gente, a gente alegar essa ignorância toda de dizer, olha, eu não sabia. Será que você não sabia mesmo? Será mesmo? Será que seu comportamento está certinho? Você está fazendo uma entrega extraordinária? Você faz parte daquele grupo de pessoas assim, olha, que precisa ir ao dentista? E aí você marca o dentista 8h30 da manhã e só que você não vem trabalhar o dia todo. Certo? Então, somos nós que cavamos. Uns vai cavar a sua própria cova com comportamentos negativos, outros cavam a sua própria cova de demissão com comportamentos positivos, como eu falei aqui, como aconteceu comigo. Porque eu dava uma boa aula, porque eu peguei uma pessoa roubando dentro da empresa. Agora, todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe. É muito difícil. Você falava pra pessoa, você falava assim, mas nada. Você não tem nada para falar? Nada.
a pessoa às vezes é demitida por conta do que ela causa no ambiente. Às vezes ela é a tóxica. Como é que é o seu comportamento? Você faz fofoca? Você fala mal da vida dos outros? As pessoas se sentem bem quando você chega ou as pessoas se sentem mal? Então, todos nós temos condições de olhar assim. É que a gente passa um pano por cima assim, faz de conta, né? Até para tentar se enganar. Isso chama-se racionalização dentro da psicologia. Então, o efeito de racionalização é assim. Eu canto a bola para todo mundo que eu vou passar em primeiro lugar no vestibular em medicina. Aí, de repente, eu não passo nem em último. Aí, o que eu saio falando? Mas eu nem queria fazer medicina, entendeu? Isso é um efeito de racionalização. Tenho duas perguntas, Erika, que eu já escutei Sim. antes. Talvez sejam perguntas até bobas, né? Mas como lidar com a culpa após de demitir alguém? Precisa de psiquiatra. Porque um gestor que demite uma pessoa e fica alimentando sentimento de culpa, talvez ele não esteja no cargo dele adequado, né? Vou até organizar minha fala aqui. Você precisa de ajuda profissional, você precisa de ajuda emocional. Talvez você não seja a pessoa ideal para estar naquele cargo. Se você se sente culpado demitindo alguém, é porque você falhou. Você falhou no feedback, você falhou no desenvolvimento, você falhou enquanto gestor. Porque não é normal sentir culpa. É como eu falei, é um contrato de trabalho. Empresa, trabalhar é coisa de gente adulta, não é coisa de criança. Criança que fica alimentando esse tipo de coisa. E tá cheio a empresa tá lotada de adultos, entre aspas, né? 50, 45, 50, 55 anos, mas com o comportamento de uma criança de 8. E a segunda pergunta que eu tenho aqui, existe uma maneira menos dolorosa de demitir alguém ou de ser demitido? Existe. Eu entender primeiro que eu sou um prestador de serviço, seja ele CLT ou seja ele PJ, entender que quem é responsável pela minha carreira sou eu, aplicar em mim a famosa autorresponsabilidade e a partir desse momento a responsabilidade é minha. Eu tenho que arcar com os ônus e com os bônus da minha carreira. E faz parte da carreira de qualquer profissional ser demitido. E eu quero falar que não tem demérito nenhum em ser demitido, como também não tem mérito nenhum a pessoa falar eu nunca fui demitida. Talvez é porque as pessoas te suportavam. Como a gente lida agora com o controle das emoções com a nova geração? Que é um ponto que a gente já conversou aqui, né? O entendimento meu, o entendimento seu, o entendimento daquela pessoa de 20 e poucos anos é diferente da realidade. E aí entra aquela questão da culpa e daquela frase: você não está sendo humano ao me demitir. Eu não sou uma peça de um motor para você me trocar. Uhum. Isso nas gerações novas está mais presente? Está mais presente, mas eu vejo o quê, Mamba? As empresas, de fato, cara, elas têm que dar resultado. Esse discurso, ele só é um discurso. Ele não vai resolver o problema. Seria a mesma coisa o empresário olhar para o funcionário e dizer assim: eu não vou te pagar esse mês porque o comercial não vendeu. Aí o funcionário vai lá e vai fazer uma denúncia. Aí o empresário fala: você está sendo desumano porque você não está olhando para o meu lado, que o comercial não vendeu. Então eu não posso te pagar, você não é humano, né? Então, trabalhar, prestar serviço é uma via de mão dupla. Eu faço, recebo, você faz e recebe. Enquanto eu tiver ainda esta romantização na minha carreira, enquanto eu continuar alimentando isso, dificilmente vai conseguir crescer. Realmente, Érica, mas isso não é justo. Entenda uma coisa, o mundo não é justo, o mundo é estratégico e consegue sobreviver nele quem é inteligente, não é quem trabalha muito. Gente, gostaram? Conteúdo muito bom. E agora eu vou pedir para você uma frase final para demitir esse episódio. Você está demitido.